Olá, boa noite, Yara. Oi, Oi, boa noite. agora sim, Quase, quase 1 minuto atrasada, mas é perdoável, vai. tranquilo. Como diz a minha amiga Simone Rezende, estamos ao vivo. Ah, é, Simone, saudades de Simone sumida. Fico feliz de ter você aqui, é um prazer enorme Eu que agradeço. contar com sua presença, sua participação nessa live, Imagina, para a gente alegria falar sempre. dos escorpiões que nós amamos tanto, né? Nem me fale, e hoje eu surgi aqui em casa com 40 escorpiões. Como é que é? É, hoje eu cheguei aqui em casa com 40 escorpiões. Ah, tá. Aquele teste que você postou? É, vou testar, vamos fazer teste. Gente, olha isso. Será que a gente pede para ela contar ou não? É Depois, um né? teste meu do Rodrigo, que tá aí também. Boa noite, né? Meu parceiro, estava falando com ele aqui agora. Boa noite. Olha, tem um monte de gente aqui dando boa noite. Boa noite para Isso. todo mundo. Boa noite. Muito obrigada pela Bora, né? presença de todos. Mas é isso aí. Depois você vai contar pra gente, então, né? Do seu Vamos. teste lá. Daqui um mês, mais ou menos, se der certo, eu conto. Tomara que dê, né? Que a gente quer saber. Bom, e aí? Podemos começar, né? Acho que sim. Eu acho que sim. Vamos lá, né? Isso, Falar sobre escorpiões. isso. Tô com minha colinha aqui hoje para a gente não se perder. Embora é muito bom também poder responder as perguntas, né? Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí. Vai ser um prazer responder. Se porventura a gente não conseguir, mande depois para a gente no direct, no WhatsApp. Vai ser um prazer Com certeza. a gente poder Boa responder. noite. Bom, vamos Simbora. lá. Eu gosto muito de termos técnicos, né? Sou muito Com suspeita certeza. para falar sobre isso. Eu acho que é super importante porque demonstra profissionalismo, conhecimento, né? Especialização, é o que todos nós precisamos demonstrar. Então, algo que a gente escuta muito, né, Yara, é que é o escorpião sendo chamado de inseto, Hum, não é esse verdade? termo dá até calafrio, né? Quando a gente Nossa, escuta, né? é. É igual falar Não, não. veneno, né? Eu falo que chega a doer os ouvidos. Chega. Então, né, eu que venho da área agrícola, já estou mais acostumada, né, a ouvir um veneno, um agrotóxico, alguma coisa assim. Mas a gente tem que começar a tirar esse termo do pessoal, né? E as desinsetizadoras aí têm que começar a se profissionalizar mais, né? Entender o que que é um inseto, o que que é um aracnídeo, quem é quem, como identificar, porque eu tenho, assim, diversos grupos no WhatsApp e eu percebo que o pessoal dá essa enroscada. E, assim, você às vezes não precisa saber a espécie, mas pelo menos separar um grupo do outro, né? Que seria a coisa mais básica, né? Isso. Então, é muito importante, né, Cibele? Mas, assim, você que vive dando palestras, né? Dá consultoria por aí, acho Ó, que quem você ia fala. super indicada. É, é. Eu acho que você é super indicada para passar para o pessoal que está nos assistindo as diferenças entre os aracnídeos e os insetos, que é a coisa mais básica aí para a gente começar a falar um pouco do controle aí dos escorpiões, né? Isso aí. Então, eu costumo dizer que o escorpião, ele é uma praga diferenciada, né? Nós não podemos tratá-lo como nós tratamos uma barata, uma formiga. Então, a gente realmente precisa entender da biologia, do comportamento e da anatomia, né? Então, o corpo dele é diferenciado, ele tem lá apêndices, né? Articulados, desculpa, ele tem.
quelíceras, ele tem 4 pares de pernas, ele tem os pedipalpos, que são estruturas, né, que vão diferenciá-lo. Ele tem o exoesqueleto de quitina e ele tem também os apêndices sensoriais, que são super importantes. Desculpa, gente, os órgãos, né, sensitivos. Eu estou falando apêndices, mas é referente aos 3 que eu já falei anteriormente. Esses órgãos importantes como o pente. Então, o pente, por exemplo, é uma estrutura que somente ele tem, né? E qual que é a Uhum. importância dessa estrutura para nós, controladores de pragas? É que ele tem quimiorreceptores. Então, ele consegue identificar o produto químico no ambiente, tá? Assim como ele também tem pelos que têm essa função, inclusive pelos especializados chamados de tricobótrias, né? Então, essas são as principais características desse aracnídeo. Então, é importante conhecer e tomar cuidado para a gente não inserir ele no grupo de insetos rasteiros, que a gente está mais acostumado a falar, né? Com certeza. A gente tem que saber bater o olho, né? E lembrar que os insetos, assim, a principal característica, né? Que eu acho que vai ser mais fácil aí do pessoal acabar fazendo uma diferenciação aí de um inseto para um aracnídeo, bater o olho, viu? 3 pares de perna, inseto, né? Com exceção, é claro, né, que existe aí, a gente sabe, alguns carrapatos que na fase ninfal, eles acabam ainda tendo 3 pares de pernas, assim como os insetos, tá? Mas isso é uma característica apenas de ninfa, e a gente consegue fazer também outra caracterização aí dos insetos, que seria a presença de antenas, né? Isso, Diferente aí do aracnídeo, que acaba não tendo, tá? E isso aí aí. você falou uma coisa, né, que é super importante, né, Cibele? Que é a presença do pente, né, que são aí o principal quimiorreceptor dos escorpiões, né? Para quem nunca parou para olhar o escorpião, né, vira ele com a barriguinha para cima Isso, e ventralmente. observa que isso. E observa que na parte ventral dele você vai ver como se fosse um V, né? Que seria essa parte, uma parte mais branquinha, mais clara, assim, super fácil. Sim, Virou ele, a parte ventral, você já enxerga o principal quimiorreceptor aí, que seria o pente, tá? Que isso. faz com que ele perceba diversos tipos de inseticidas, né? Uma gama de inseticidas, e aí é por isso que ele acaba saindo da onde que está aplicado o produto aí, né? Nisso, né, Isso se sim. a gente já entra nessa parte aqui, se é mito ou verdade que existe produtos que eliminem aí escorpião. Inclusive, Sibeli, eu não sei se você acompanhou no grupo, eu acho que eu te coloquei no grupo de RT, né? Sim, Então, é tão difundido, né, essa coisa de ser mito, né, que existe produto que acabe e elimine produto, que acaba existindo. Eu acabei de ver uma conversa aqui e me distraí. Que exista produto para escorpião, que os próprios pesquisadores acabam também difundindo isso daí, né? Eu estava conversando com um colega lá do grupo de RT e ele estava falando que existe um pesquisador, eu não lembro, acho que se é Pernambuco, eu não lembro qual região que uhum. faz estudos com escorpião e ele estava dizendo que não existe produto para escorpião. O próprio pesquisador dizendo isso, uma pessoa de referência, onde as pessoas procuram para saber sobre escorpião falando isso. Inclusive, essa pessoa aí que está no nosso grupo, né, que pensa até em fazer um mestrado, alguma coisa na área aí dos escorpiões, falou para ele da existência de microencapsulado, né, de formulações SC que acabam sendo registradas para escorpião e ele não tinha esse conhecimento, tá? Então, assim, é um mito tão difundido que acaba se tornando verdade, né? E aí a gente, controlador de praga, acaba tendo essa pequena dificuldade na hora de ir realizar um serviço, porque tem uma descrença, né, muito grande dos nossos clientes em relação a isso de não existir produto químico para escorpião, né? Sim, é isso mesmo. Infelizmente existe esse mito, né?
E a gente vê realmente profissionais falando isso, né? Até mesmo nas faculdades, como você mesma falou, já observei alguns profissionais que eles têm esse desconhecimento mesmo. E a gente vê sempre, né? Às vezes em entrevistas, na internet. Então, realmente é ruim, porque nós sabemos que existe sim, né? E que o controle químico ele é necessário, ele deve fazer parte do controle integrado. E, como eu falei, nós só precisamos conhecer um pouco mais do escorpião, mais da anatomia, né? Porque existem produtos que podem ser utilizados, que vão fazer o controle químico da forma correta, sem causar, né, a irritação e, consequentemente, diminuindo aí o risco de acidentes. Porque, como nós mesmos acabamos de falar, né, com os pentes, ele consegue identificar o produto irritante. Eu costumo falar que ele identifica o perigo químico. Por quê? Tudo que ele identifica como um perigo, o que que ele faz? Tenta picar, né? Levanta a cauda, faz aquele movimento de tentar picar. Por quê? Porque ele Uhum. está identificando ali algo perigoso. Então, da mesma forma, vai ocorrer com aquele produto químico irritante. E nós sabemos, né, Yara, que existem produtos indicados. Na verdade, assim, não basta ter a indicação para controle de escorpiões no rótulo. Temos formulações, né, específicas para o controle dos escorpiões. Princípios ativos também mais indicados, que vão causar uma Uhum. irritância menor, né, uma menor repelência e, consequentemente, pode ser utilizado em ambientes onde a gente precisa de segurança. Porque onde a gente vai tratar casos de escorpiões? Na maioria das vezes, nós somos chamados, né? Eu lembro que há um tempo eu atendi um chamado de um condomínio onde tinha um bebê engatinhando. E o pai ligou, né? E é desesperador para qualquer pessoa, não é verdade? Independente de ter criança, de ter idoso. Então, a empresa de controle de pragas, ela precisa fazer a escolha certa do princípio ativo, da formulação, adotar medidas de segurança para uma área interna, né? Sim. É Para bem você falar. complicado. Você falou aí desse caso, né? Até puxando, vou fazer até um comentário sobre escorpião, mas um pouco fora do tema, que vai ser talvez tema para nossa conversa, que nós vamos fazer outra live, né, relacionada a hospitais. Isso. Mas exatamente ontem eu tive um chamado no hospital por causa de um escorpião andando numa cadeira de uma pessoa que estava fazendo quimioterapia. Nossa. Você já pensou o tamanho do BO, se o escorpião, né? Ou se a pessoa que está vendo esse escorpião, né, tá ali já toda sensibilizada, né? E são pessoas de risco, né? Tanto Isso. crianças quanto pessoas doentes, né? Fazendo quimioterapia. Uhum. E de repente se depara com um escorpião, né? E assim, é uma situação bem complicada e às vezes o pessoal não sabe como lidar, né? Às Sim. vezes a escolha de um produto que ele é indicado para escorpião, né? Você acaba escolhendo, mesmo ele sendo indicado para escorpião, mas ele tendo uma irritabilidade, que a gente sabe que alguns produtos provocam essa irritabilidade, assim como os piretroides, né? Você passa ele numa região aí onde existem muitas pessoas sensíveis, né? Então tem que tomar cuidado com essa escolha de produto, como você citou mesmo, né? Isso. Isso. Bem complicado. E aí, com relação às medidas de segurança em condomínios, É, o que que você acha importante que a controladora de pragas faça para prestar esse serviço, né? Realizar o tratamento de forma segura?
A gente tem que tomar muito cuidado quando somos contratados aí para fazer condomínios, né? Às vezes as pessoas acabam se desligando, né, do assunto e esquece que você tem muitas crianças andando, ainda mais agora num período que a gente está aí da pandemia, que as crianças elas acabam tendo aula, né, dentro de casa e acaba tendo um trânsito muito grande de pessoas em áreas comuns, né? A gente esquece também que tem muitos animais transitando aí nesses condomínios. Então, assim, eu indico que quando você tem um chamado para escorpião, aliás, em qualquer local, tá? Mas especialmente quando é um local assim onde precisa de muita atenção, que você tem que ter muita sensibilidade, que o responsável técnico ele vá até o condomínio e realmente faça aí uma inspeção adequada, tá? A gente tem que verificar que muitas vezes, quando somos contratados para um condomínio, a gente acaba fazendo apenas os tratamentos em área comum, né? Não é feito nas residências. Então, Isso. a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente não vai estar fazendo um tratamento geral, né? Então, a gente tem que verificar muito bem aonde que são as ações, né? Aonde que está a maior probabilidade de ocorrência e começar a bater diretamente nesses locais com produtos, né? E com ações que sejam apenas restritivas àquele local de atuação. Sim, Então, assim, é muito, muito importante a gente fazer uma inspeção prévia no condomínio, o isso. relatório de elementos facilitadores, Sim, mostrando os vãos. Para a isso. gente parece muito óbvio, muito óbvio, né? Que, assim, coloca num relatório, temos um vão, a gente acha que as pessoas vão entender que todos os vãos têm que ser fechados. Eu passei por uma situação semelhante essa semana. O que aconteceu? Eu fiz um relatório, mostrei os vãos, né, nesse relatório feito anteriormente e coloquei. Realizar o fechamento de vãos, pois pode promover o acesso ao abrigo e, com isso, a consequente proliferação de pragas. Só que daí, eu fui de novo nesse cliente e tinha um vão numa outra área que eu não apontei. Aí ele falou para mim assim, mas você não me disse que esse vão eu também deveria fechar? Eu falei, mas para mim é tão óbvio, se é vão, é vão, é para fechar. Todos, Então, né, assim, precisam fechar, é, a fechados. gente tem que fazer uma inspeção prévia muito bem, muito detalhada, com Sim, foto. sim. E quando fizer essa inspeção, colocar que não é apenas o fechamento, mas colocar o fechamento com o quê, né? O que você vai passar para fechar? Posso encher de isopor no buraco? Não. Então, a gente, além de mostrar o que tem que ser feito, a gente tem que dar as alternativas também para conseguir remediar, né? Para Isso, conseguir retirar esses problemas aí. isso. Apresentar a solução para o cliente, né? Que é o que ele espera. Uhum. Então é isso mesmo. Como você gosta de dizer, né? Eu também bato na tecla da importância da inspeção prévia. Gente, eu acho que a inspeção, ela é o segredo, né, do sucesso do controle de pragas, porque ela te dá não só informações técnicas para prestação de serviço, como também para formar o seu preço de venda. Você ali já consegue ter uma noção de como é aquele cliente, do nível de conscientização que ele tem, né? É importante também nos condomínios que esses condôminos sejam orientados, né? Eles sejam Uhum. conscientizados. Todas as vezes que eu faço palestras, e você até citou em hospitais, eu até quero contar na nossa próxima um caso de sucesso com uma palestra, né, falando sobre formigas. Então, essa conscientização é importante, principalmente no caso de escorpiões, que ainda existe muito mito, muita crendice. E toda inspeção, ela vai iniciar pela área externa. E a gente precisa ver também o que tem no perímetro, né? O que é a Com certeza. vizinhança ali desse condomínio? O que tem ali? É uma obra, às vezes ele foi construído numa área escorpiônica, né? Não são os escorpiões que invadem as nossas casas, nós é que invadimos o habitat deles.
E muitas vezes os condomínios, né, o Iara, eles ficam preocupados somente em fazer ali na área externa, nas áreas comuns, onde a gente sabe que realmente tem pontos críticos que precisam ser tratados, e eles são resistentes a fazer em áreas internas. Mas sabemos que quando os escorpiões são encontrados em grande quantidade, de formas repetidas, o controle precisa ser feito internamente também. E aí tem um ponto importantíssimo que a gente sempre é questionada, né? Controle de pragas não dá para ser feito uma vez por ano. Nós estamos controlando seres vivos. Barata entra pela nossa janela. Imagina um escorpião, né? Da mesma forma que ela também entra pelo ralo, ele vai ter acesso ali por ralos, né? Vai ter acesso pela instalação elétrica. Então, para a gente conseguir diminuir uma infestação, a gente tem que fazer numa periodicidade que a gente consiga realmente reduzir essa infestação, né? E por isso que a inspeção ela é importante, porque nós vamos identificar todos esses pontos, né? Como você bem citou aí, frestas principalmente. Ele tem esse comportamento, né, de gostar de se esconder em frestas, aquele corpo achatado, aquela cauda flexível que permite a ele se esconder em lugares que muitas vezes a gente nem imagina, não é verdade? Com certeza. E o pessoal acaba também se esquecendo, né, que os escorpiões, eles não vêm apenas de ralo, não vai andar apenas pela sua parte elétrica, né? Muitas vezes eles se utilizam também do espaço que fica entre o piso e o solo, né? Então ele acaba entrando ali por junta de dilatação, ou Sim. senão ele aproveita também de cupinzeiro, de formigueiro, para caminhar por debaixo da construção. E aí você tem um vão num canto de piso, né, faltando algum rejunte, é onde começa a sair escorpião. E o pessoal, ele esquece, como é que eu vou fazer para tratar lá embaixo? Isso. Eu vou erguer o condomínio e vou tratar e põe o condomínio de novo. Não dá, então a gente tem que ter essa colaboração também aí de fechamento de fresta, piso, né? Então o pessoal tem que ter essa noção também que não vai ser apenas aí da rede elétrica e também só de esgoto que vai ter o problema com escorpião, né? Isso aí. Então, a importância dessa inspeção minuciosa, criteriosa, detalhada, né? Sem dúvida não tem nem o que falar mais, né, a respeito da importância dessa inspeção prévia. E outra coisa que eu também citei com relação à conscientização, que o nosso cliente ele precisa entender que o controle de pragas não é só químico. Então, nós estamos ali fazendo a nossa parte, uma boa inspeção, os relatórios de não conformidade, onde a gente identifica esses pontos críticos, apresenta soluções, mas eles também precisam ser conscientizados que eles têm que intervir no ambiente, né? Através das ações preventivas e corretivas. Eu costumo orientar sempre, quando vou fazer um controle interno, né? E oriento que os clientes façam isso também. A primeira medida é telar os ralos, né? Com certeza. Verificar como é que está o estado de conservação desse ralo. A gente vê que isso muitas vezes é negligenciado e esse é o ponto de principal acesso deles. Então, a gente tem que verificar, né? Se eu não estou usando o ralo de banheiros, áreas de serviço, enfim, eu tenho que fechar, né? Se ele estiver ali em perfeito estado de conservação. Então, como nós falamos, área externa, evitar acúmulo de material em desuso, entulho, madeira, né? Tem que ter esse foco também no ambiente. E isso é importante que o cliente entenda, né? Mas nós também precisamos fazer com que ele perceba isso, né? Então, muitas vezes é um trabalho de formiguinha, difícil, porque ele quer o quê? Que a gente resolva.
mas é algo que a gente consegue fazer aos poucos. Um panfleto que você deixa ali no quadro de avisos do condomínio, né? A gente tem várias formas de fazer essa conscientização. É, e o pessoal da área de controle de pragas, é que nem você falou, né? É uma coisa assim que eu sempre falo, eu acho que é uma frase que eu repito constantemente e acho que eu tenho que repetir todas as vezes que eu falar em live, em palestra, seja o que for, tá? A gente tem que aprender a pensar fora da caixinha. Quando uma empresa, né, um condomínio chama a gente para fazer o controle de escorpião, né, no caso, que é o tema da nossa live, dentro daquele condomínio, a gente tem que pensar que não é dentro do condomínio que a gente tem que pensar. A gente tem que lembrar do entorno que nem você falou, né? Muitas vezes, que nem eu tô com um problema similar a esse. Eu tô com um condomínio que o problema não está lá dentro, mas ele faz divisa com área de preservação permanente, onde você tem muita serrapilheira. E a desinformação é tão grande, o pessoal da vigilância sanitária acabou indo nesse condomínio e falou para ele assim que era impossível os escorpiões estarem vindo da área de preservação permanente. Sendo que é um local assim, Habitat como natural. que é impossível? É habitat natural, natural. você vai ter a madeira, você vai ter casca de árvore, você vai ter serrapilheira que vai acabar formando o abrigo aí que ele, né, que é propício para ele. Então, assim, a desinformação vem desde assim dos órgãos reguladores, né? E a gente tem que pensar por todo mundo. Infelizmente, a gente tem. E na hora que eu assumo um compromisso e falo para esse condomínio, não, eu vou controlar os seus escorpiões aqui, ele não quer saber se vem do vizinho. Ele vai querer que eu controle. Com o tempo, você acaba mostrando, acaba explicando que nem... Isso, com o tempo. E aí você acaba mostrando. Infelizmente aqui, você não vai poder fazer uma vez a cada 6 meses que nem o seu vizinho ali. Você vai ter que fazer, né, com uma frequência menor. Então, são coisas assim que só através de uma inspeção, de um relatório, que você vai conseguir mostrar isso daí para o seu cliente. Isso mesmo. E o pessoal gosta muito de fazer a cada 3 meses, né? Eu falo assim, não é bem gostar a palavra certa. Nós mostramos para o cliente a necessidade de fazer mensal, mas ele fica resistente e quer fazer a cada 3 meses. Altas infestações, essa periodicidade não vai resolver. Às vezes nem o mensal acaba ajudando. Às vezes a gente vai precisar fazer até aplicações quinzenais. Então, realmente, isso é algo que a gente precisa mesmo convencer o cliente, né? E conscientizando ele aos poucos. Muitas vezes não dá para, numa primeira visita, a gente apontar todas as não conformidades. Isso realmente é aos poucos. Mas é importante que as controladoras façam isso também. Porque se não tiver essa periodicidade adequada, a gente não consegue ter um tratamento eficaz, né? Com certeza. Eu acho que, assim, eu vejo que na nossa área, tá, até para falar em relação a essa periodicidade, né, uma coisa que eu acabei discutindo hoje com outras pessoas, a nossa área ela é muito carente de trabalhos, né, de coisas que mostrem a eficácia realmente de um tratamento ou não. Eu vou te dar um exemplo de um trabalho que eu peguei aí de vários pesquisadores aí, eu não lembro se é do Butantan, mas é de algum órgão público desses, mostrando a eficiência do tratamento químico para escorpião. Mas ele mostra a eficiência depois de 90 dias da aplicação. E aí, eu te pergunto, que eficiência que ele está mostrando com tratamento químico? 90 dias após uma aplicação de um produto químico, né? Uma área que você sabe, por exemplo, num condomínio, né? Onde o pessoal usa o banheiro o tempo todo, toma banho, área externa, que você tem aí bastante luminosidade, que vai acabar interferindo em alguns princípios ativos, e formulações, higienização constante. Então, assim, que eficiência que você vai ter daqui 90 dias para o controle de escorpiões?
num ambiente Isso. assim, né? É, Então, é isso que a gente tem que, muitas vezes, acabar mostrando para o nosso cliente, né? isso. É, que nem você falou, condomínios fazer a cada 3 meses. Aqui na minha região, os condomínios fazem a cada 6 meses. Em áreas onde você tem bastante propensão a ter escorpião, né? Uhum. É, eu estou fazendo um plano de ação num condomínio que o mensal não dá conta, que eu estou tendo que ir a cada 15 dias, né? Até ter o controle da Uhum. situação. E outra coisa que eu acho importante, que o pessoal às vezes esquece, da importância de muitas vezes você fazer ação noturna para escorpião, né? Ótimo. É, bem É, lembrado. nessa situação, eu comecei fazendo as ações noturnas, né? Falei, Uhum. pedi para ele um período de 3 meses para reduzir, para dar uma baixa aí na população de escorpiões, né, desse meu cliente. A gente entrou com as ações noturnas, fizemos 2 ações noturnas quinzenais, direcionamos as ações de dia. Por que que eu fiz ação noturna? Para ver da onde que realmente estavam saindo esses escorpiões, tá? Aí eu fiz a ação, né? Agora tô de dia e vou finalizar com as ações noturnas, para ele ver que teve uma redução populacional. Então, é muito importante que às vezes a gente tenha que mudar o horário do nosso tratamento de acordo com a biologia da praga. Por isso que é Isso, importante a gente conhecer a biologia da praga, né? isso. Super importante. E você utiliza a lanterna ultravioleta? Sim, inclusive eu tô com uma lanterna aí que eu catei de um amigo meu que tá aí na live, eu não devolvi até agora. E tem a minha lanterna também. É muito importante. Inclusive, esse condomínio, depois que ele viu essa ação, ele passou a dar para os vigias dele, para o pessoal que faz a ronda, porque é um condomínio muito extenso, né? Então, chega lá próximo da onde que é a área de preservação permanente, o pessoal acaba saindo da área de preservação permanente e entrando, né? Eles invadem o condomínio. Então, tem que ter ronda noturna. Aí os guardas ganharam essas lanternas para poder verificar aí se está tendo ainda presença ou não de escorpiões de uma forma mais fácil. Isso aí. Gente, não tem como eu deixar de comentar. Obrigada, Juliana. Mulheres marcando presença de forma brilhante na saúde ambiental. Muito Ela obrigada. mandou mensagem hoje falando que ia estar na live. E Set Control também disse agora há pouco que ele dá garantia de 3 meses, mas que ele também faz mensalmente e quinzenalmente. E que os clientes têm ficado satisfeitos. É isso mesmo. Essa É, questão da captura noturna, ela é muito importante. Quase que eu encerrei aqui sem querer. Por causa dos hábitos, né? Como você mesma falou. E o escorpião, ele tem algumas substâncias, né, no exoesqueleto que emitem aquele brilho. Então, a gente consegue ver aquela fluorescência usando essa lanterna. E tem trabalhos mostrando como que essa captura noturna é eficaz. Apesar de ser trabalhosa, né? Você que tem feito aí sabe disso. Mas a gente sabe que em muitos lugares a vigilância proíbe o controle químico. E é um recurso que algumas controladoras utilizam. E tem resultado, né? Essa captura noturna. tem, porque, né, você vai estar pegando aí os escorpiões. Uhum. Só que, assim, eu costumo dizer que ela sozinha não dá um resultado. Tanto é que, se você observar, o pessoal faz contratos aí anuais e durante o ano todo não diminui a captura de escorpião. Então, assim, eu sempre que alguém me procura para falar sobre a captura, eu falo que sim, né? A captura é eficiente, porque afinal de contas você vai estar pegando o escorpião. Mas que nem foi para esse condomínio aí. Eu falei para ele assim: olha, eu indico no seu caso, como é muito escorpião, você tem que fazer o tratamento químico, né? Porque senão você não vai ter uma efetividade, você vai ficar pegando escorpião para sempre, né? E você precisa evitar que esses escorpiões subam para onde que eles estão subindo, que era ali para a brinquedoteca, né? E só vamos conseguir fazer isso aplicando algum produto. Aí foi aonde que eu falei para ele: vamos fazer as ações noturnas, assim a gente vê onde ele está saindo
pega e já faz o tratamento químico, né? Então, assim, a gente tem que conciliar, não pode deixar só na mão aí. Existe agora aqui em São José, não sei aí, empresa de pessoa que não é da área, não é formada e que faz apenas a captura noturna. Hum, Aqui em São José existe. E aqui ainda aí, não tive conhecimento disso. pois é bem complicada, porque era uma pessoa que não é da área, não tem um responsável técnico, ela não precisa de uma fiscalização de uma vigilância sanitária por não fazer armazenamento de produto químico. O registro é na casa dela, na residência dela, e ela acaba fazendo captura de escorpião. Então, você pensa assim, isso não é correto, né? Não existe. Você não pode deixar apenas na mão assim de pessoas leigas e que acabam se aventurando, né? Porque é muito perigoso. Já pensou uma mulher dessa que sai pegando os escorpiões, é picada na sua Sim, casa? O que você vai sim. fazer? É muito, muito sério isso, né? Mas Uhum, infelizmente acontece. Mas a gente precisa. O Fábio Costa está dizendo que já foi capa de revista esse já. caso que a Yara contou, mas é Eu sei que ela importante. já foi. Ela saiu, sabe onde? No Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ah, olha só. Ah, Gente, complicado. Mas o controle ele precisa ser, né, implantado em todas as suas etapas. O controle integrado. uhum, Então, a captura é uma ferramenta a mais? Sim. É trabalhosa? Sim. Mas ela também é eficaz, né? Então, pode ser um recurso a mais, como você mesma falou aí que você já utilizou, e eu vejo também, conheço empresas que utilizam, né? sim. O pessoal está pedindo para a gente falar sobre o tratamento químico. Hum, Você consegue vamos lá, ver? né? Você consegue ver nosso tempo aí? Nossa, agora que eu vi que tá tudo. Tem um monte de conversa aqui que eu não tô vendo. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um minuto. Muito cuidado com a escolha de Voltei. produto, tá? Voltou. Eu vejo muita Voltei. gente que acaba fazendo misturas, né, errôneas, como por um exemplo, acaba misturando um concentrado emulsionável com um microencapsulado. E a gente tem que ter noção do que está fazendo, tá? A gente sabe que o microencapsulado, ele vai ser aí coberto por um polímero, né, onde você vai ter o seu ingrediente ativo liberado aos poucos e que isso acaba ajudando no controle de escorpiões, porque ele não vai sentir a presença desse produto químico, né? Só que a gente tem que ter noção que muitas vezes um concentrado emulsionável, né, depende o tipo de solvente que é utilizado, sabemos que um concentrado emulsionável ele tem um odor mais forte, né, e esse odor, às vezes, essa substância desse solvente que promove esse odor acaba também fazendo a irritação, né, repele o escorpião do ambiente. Então, por que a gente mistura o concentrado emulsionável com o microencapsulado? É, Se a intenção é justamente controlar os escorpiões. Além do que às vezes pode haver, né, dependendo do fabricante, ele pode danificar a microcápsula, né? Então a gente tem que tomar cuidado, não sair misturando as coisas aí. Ah, vou aplicar um concentrado emulsionável que é porque ele vai ser knockdown e vai acabar eliminando os escorpiões que já vê na hora, se não as baratas. Então eu vou misturar. Não é assim, tá? Primeira coisa, a gente tem que mostrar para os nossos clientes que o controle de escorpiões, ele é mais chatinho, ele é mais demorado. Eu não posso aplicar aí um produto que seja, que não seja um SC, que não seja um CS, porque ele tem um mecanismo de defesa dele, e- né? isso mesmo. Então, nada de brincar de químico, né? Deixa isso para as indústrias que têm excelentes químicos, né? Que desenvolvem os produtos. Então, o pessoal está perguntando aqui, qual molécula vocês indicam? Moléculas que não causam a irritação, né? Ou que causam menor irritação possível.
que estejam protegidas, mas para cada caso a gente tem uma molécula específica, lembrando da importância das formulações terem ação residual, como nós falamos, mas também que esse produto não vai ter uma durabilidade ali eterna, porque acredita-se muito nisso, né? Então, a escolha do produto químico, ela deve ser feita também com critério de acordo com o ambiente, como eu falei, levando em consideração a segurança, animais É, domésticos, né? a Evitar gente tem que... intoxicação. Pode É, ó, falar. é que eu tô vendo aqui, ó. A dedetizadora federal, ela disse: eu utilizo o residual com choque. Em outras situações, utilizo também o desalojante. E aí, veio a proteção e disse assim: isso quando a pessoa não associa um produto CE como desalojante apenas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa associação, porque a gente acha que vai estar. Jogou dentro de uma rede de esgoto, um monte de escorpião, tá, ok. Você vai mesmo, você vai acabar fazendo um choque, você vai acabar desalojando, vai acabar eliminando o que tá ali. Mas e aqueles que estão escondidos, né? Você não sabe para onde que eles vão sair. Então tem que tomar muito cuidado com essa sua história aí do choque desalojante, tá? E Tem que tomar muito cuidado. uma hora eles saem, né? E quando eles Uhum, saírem, é certo que eles vão sair estressados, né? Então, uhum. a gente tem que escolher aí com critério esses princípios ativos, tá? É, Bom, a gente, desculpa, pode falar. imagina, a gente sabe, né, que os piretroides, eles são bastante irritantes, né? Mas a gente sabe também que existem, assim, ótimos produtos que são piretroides microencapsulados, né? Então, a gente tem que avaliar quando que vai usar esse piretroide microencapsulado, né? A gente sabe que a lambda-cialotrina ela é bem irritante. Quando que a gente vai usar aí um, um organofosforado, né? Ou outra formulação. Então, assim, o que que eu indico, tá? Quando for algo numa residência, que as pessoas não podem ficar tanto tempo fora, eu indico vocês tomarem muito cuidado com a utilização de um piretroide microencapsulado, tá? Eu tenho, assim, inúmeros casos, inúmeros colegas que deram aí 2 dias de afastamento do local, né, conforme vem indicado aí em diversas fichas de segurança, tá? E tiveram problemas aí depois desse segundo dia, com animais se intoxicando e pessoas também. Existem estudos, tá, que mostram que existe um certo produto de um piretroide microencapsulado, que a durabilidade dele é maior do que, por um exemplo, um pó molhável, tá? Então, se ele dura tudo isso, sabemos que as moléculas vão ser liberadas aos poucos. E aí uma pessoa, né, ou um animal doméstico, né, se você não faz uma higienização antes, ou coisa assim, que é até o indicado a gente não fazer higienização, né, para não tirar o tratamento recebido, tomar cuidado, porque se é um animal aí, um braquicefálico, tipo um shih tzu, né, que é um cão de baixo peso, tem dificuldade respiratória, um pug, ou pessoas que são mais sensíveis, elas vão ter problemas mesmo após 2 dias aí que você deixou afastado do ambiente. Então, eu indico que quando você for fazer dentro de uma residência, tomar muito cuidado com formulação microencapsulada, tá? Eu utilizo, assim, um microencapsulado mais em área externa, quando você não observa o perigo. É isso aí. O Darlan está dizendo aqui, ó, principalmente intoxicações de cães braquicefálicos. Foi o que Com você certeza. acabou de dizer. Bom, E tem que tomar cuidado porque em apartamento é o que mais tem. exatamente. É isso aí. E compromete muito a imagem da empresa, né? Então, a Com gente certeza. tem que ser criterioso ao fazer ali, né, A o plano escolha. de ação para tratar cada ambiente, porque vai ter as suas particularidades. E a gente não pode negligenciar isso. Bom, o nosso tempo Uhum. está acabando.
Nós queremos convidar vocês para a nossa próxima live, dia 24, né, Yara? Uhum. Nós vamos falar sobre o controle de pragas em hospitais, tá? Então, a gente vai começar a divulgar. Aguardamos vocês. É um tema que a gente quase não vê ele sendo falado. Se vocês quiserem depois mandar perguntas aí no dia para a gente responder no dia, tá? Podem mandar. E eu quero aproveitar também a oportunidade e convidá-los para fazer um curso sobre escorpiões no dia 10, quarta-feira que vem. Eu vou estar fazendo um curso online sobre o manejo integrado de escorpiões e a ênfase será dada também a condomínios, tá? É um curso super completo, super atualizado, muitas informações importantes para a equipe de vocês, equipe de vendas, operacional e técnica. Agradecemos todos pela participação, muito obrigada pelos comentários, ficamos felizes pela participação, né? Esses comentários tão carinhosos, tá vendo aí? Gente, é assim, é uma Parabéns. live, é uma conversa bem rápida, se a gente fosse falar sobre o controle mesmo, né, pegar todas as etapas, ia ser aí papo para mais de 2 horas, com certeza, viu? Isso. Mas a gente vai desmembrando aí isso em próximas lives, né? Aceitamos sugestões também, né, Yara? Ó, o Renê tá Pedir falando. um sorriso para print. Vamos lá, Por isso que eu então. fiz a careta. É ele que vai fazer o print pra gente? Alguém faz, né? Quem vai fazer o print? Deixa eu Vai ser o tentar. Renê. Renê, você vai fazer um print aí? Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Ó, a Daniela tá perguntando aqui sobre o curso. Quem vai dar o curso vai ser a Cibele, não vai ser eu, tá bom? Mas aí eu mando para você, Daniele, o telefone da Cibele para você entrar em contato com ela, Isso, tá bom? podem entrar em contato aí. Tá nos meus posts aí no Instagram, as E informações. lembrando que a live vai ficar gravada, né? Nosso pequeno bate-papo. Aí, quem quiser dar uma olhadinha, entrar no Instagram aí da Consultec, no meu Instagram, para poder dar mais uma papeada. E aí, Ele tá podem falando que mandar o perguntas sorriso foi também. rápido. Dá outro sorriso Podem aí. Será que deu agora? Ai, ai, eu não tô E muito. aí a gente vai conversando mais. Depois, o pessoal manda perguntas, a gente conversa aí sobre que lugares tratar dentro de um condomínio, né? Quais os cuidados, como que funciona esse mecanismo aí do escorpião perceber o produto e conseguir não ter absorção. E aí a gente vai conversando mais, tá? Isso aí, ó. Bom, gente. A Cláudia elogiou muito, mas anteriormente. Obrigada pelo carinho, Cláudia. Disse que precisamos realizar mais lives. A Realizaremos, né, gente vai, Yara? com certeza. Obrigada, viu, gente, pelo comparecimento aí. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação e até breve. Até, gente. Obrigada, Yara. Nada. Tchau, Boa tchau, noite a gente. todos. Tchau.